narrou-me também Chico Xavier, que no seu trabalho de atendimento aos sofredores, ele teve momentos muito difíceis, porque muito pobre, dispunha de poucos recursos para si e também para dar. Algumas almas gentis ofereciam-lhe uma moeda, um pouco de alimento, mas ele e sua irmã Luísa, que eu chamo a Dama da Caridade de Pedro Leopoldo, certo dia, no sábado, como faziam de hábito, Chico percebeu às 18 horas que não ia poder levar as pessoas, aos mendigos, aos miseráveis que se reuniam numa ponte caída na estrada mais adiante, o pão, o alimento qualquer, porque não tinha. E começou a chorar. Começou a chorar. Quando aí apareceu o doutor Bezerra de Menezes e perguntou por que ele chorava. Ele lamentou a sua situação. Doutor Bezerra disse, mas não seja por isto. Coloque aqui diante de você 2 ou 3 milhas d'água, chamamos aqui moringas, 2 ou 3 moringas com água, e vamos abençoá-las, para que elas adquiram o nutriente conforme Jesus o fez nas bodas de Caná. Ele pegou os vasilhames de barro que dispunha, encheu-os de água, colocou-os ali. Doutor Bezerra mandou que ele estendesse as mãos e orasse. E a água foi fluidificada. Mais tarde, 20 horas, ele e Dona Luísa saíram caminhando em linha reta da casa dela, no destino da estrada. E quando chegaram lá, parece que foi um dia especial. Havia mais de 100 necessitados. Aqueles eram dias muito difíceis. E quando Chico os viu, sobre o cimento da ponte caída, as pessoas chorando, as crianças gritando por ele, tio Chico, as mães esfoimadas apresentando o peito seco, sem leite, ele disse que ficou sem saber o que dizer. Luísa também ficou aturdida, botaram as moringas d'água no chão. E ele levantou-se, ficou em pé numa pedra e disse, meus irmãos, e com lágrimas pediu perdão. Hoje, nós não temos nada para dar, nada em absoluto. E contou os detalhes. Se alguém quiser água, eu lhes darei. Água abençoada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Como é natural, os clientes são muito exigentes. E já dizia isto um dos pais da caridade na França, Vicente de Paulo. São tão exigentes os clientes. Começaram a zombar, perdermos o nosso tempo, virmos para aqui, não temos nada. E ficaram exaltados, maldizendo. Então se levantou-se uma mendiga, ela subiu a pé e disse, mas o que é isto? Ele não tem nenhuma obrigação de nos ajudar. Ele faz isto há anos. E nós estamos aqui porque nós somos necessitados. Pois hoje vamos fazer diferente. Vamos dar a Chico Xavier. E ela ergueu a saia. E diante deles que ficaram atolimados, quem é que tem alguma coisa? Porque ele também está com fome. Quem tem alguma coisa para dar neste momento? Vêem-se 2 faróis varando a noite. E subitamente aparece um caminhão FNM, como dizemos na Bahia, FMN. E o homem para o caminhão e grita, quem é Chico Xavier? Ele se assusta. Naturalmente aquele homem entrou numa estrada errada. Se aproxima do homem e o homem diz, quem é Chico Xavier? Sou eu, meu filho. O de que se trata? Pois é, seu Chico. Olha, eu venho aqui em nome do doutor fulano de tal, lá de São Paulo. O senhor conhece? Ele conhecia. Fazia 2 meses, veio um homem muito combalido, desesperado, pensando em suicidar-se, porque o seu filho único havia desencarnado. Conversou com ele antes da reunião
E no momento das cartas consoladoras, este homem recebeu do filho uma mensagem falando da imortalidade, falando dos seus avós que o trouxeram para a comunicação, dizendo palavras ternas e íntimas ao próprio pai. Chico leu a carta que comoveu todo o auditório e o pai, trêmulo, disse: Chico Xavier, eu sei que você não recebe nada, eu sei que as suas são mãos santificadas, mas eu irei retribuir. Meu filho veio me salvar a vida, eu tenho que salvar alguma vida. Eu sei que você ajuda os pobres, você espere que dentro de alguns dias eu vou lhe mandar um socorro. Ele lembrou-se e disse ao chofer: pois não, pois é, seu Chico, eu saí de São Paulo na quarta-feira para chegar aqui hoje, mas choveu muito, as estradas estavam insuportáveis, o caminhão quebrou várias vezes, e quando eu cheguei a Pedro Leopoldo, foi há pouco, fui lá ao endereço do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Estava fechado. Ninguém na rua. Eu fiquei desesperado. E agora o que eu faço? Não tinha nenhum endereço. Quando saiu, um senhor com barbas, vestido de uma tonalidade pérola, uma roupinha de linho, e perguntou: a quem está procurando, meu filho? E eu disse: Chico Xavier. Ah, ele não está aqui não. Vá em frente, até ali aquela igreja, dobre à direita e vá todo o tempo, até uma ponte caída. Lá você encontrará Chico Xavier. Diga que fui eu, Bezerra de Menezes. E aí eu vim trazer, seu Chico, o que é que eu faço com essa carga? E naquele humor que caracteriza a alma do venerando apóstolo da caridade, ele disse: gente, Jesus mandou socorro, o povo avançou para o carro, quase que leva rodas, carro, carroça, carroceria, tudo. E eu não tive nada como Luísa, senão ficar olhando a felicidade das pessoas que tomavam de um caminhão enorme, uma jamanta, e aí a notícia correu, foi chegando mais gente, mais gente. E o chofer disse: meu Deus, eu nunca vi nada igual. Deixa eu tirar o caminhão daqui, senão me levam também o caminhão. E voltou. E ele ficou feliz. Mais tarde, ele agradeceu a Deus, ao jovem espírito, àquele homem, mas, sobretudo, ao doutor Bezerra de Menezes. Chegue ali na igreja, vá em frente e diga que foi Bezerra de Menezes.